Então, meus queridos, a gente ficou viajando aqui no início da aula, já se foram 20 minutos, que alegria, né? Mas eu não estou nem aí, eu vou até a gente terminar essa porcaria desse conteúdo, desse grosso, né? E a gente tá discutindo sistemas discretos. A gente viu a resposta, a entrada nula de sistemas discretos, que é como o sistema se comporta para condições iniciais, né? O sistema está na dele, eu vou lá, posiciono, né, as condições iniciais que, lembrem-se, para sistemas discretos são valores iniciais mesmo, né? Y de menos 1, Y de menos 2, Y de menos 3, valores passados, né? E dado esses valores passados, eu vejo como o sistema se comporta. Tá? Na aula passada, né, eu deixei os vídeos de resposta impulsiva para vocês, né, ou resposta à amostra unitária. Tá? Eu vou até retomar aqui para vocês que a resposta à amostra unitária ela é muito importante em sistemas discretos, talvez até mais que sistemas contínuos, porque ela de fato existe. Tá? A resposta à amostra unitária existe, né, pessoal? Porque eu posso colocar 1 pila em janeiro na minha conta bancária. Pá! Depositei 1 pila. E vejo como que o sistema vai se comportar para essa entrada especial, que é o impulso. Né? E o meu impulso vai excitar o meu sistema, lembrando que o meu sistema está, nesse caso, com condições iniciais nulas, ele está tranquilo, minha conta está zerada, abri ela agora e pá, depositei 1 pila. E eu vou ter uma saída. E essa saída ela tem um nome especial de H de N pelo fato da entrada ser um impulso. Tá? É especial, eu estou analisando um sinal que é especial. Tá? E na aula passada vocês viram que tem uma equaçãozinha bem fácil para encontrar a resposta impulsiva, que é essa aqui, né? Vezes o N. Tá? Então, pessoal, se eu consigo encontrar a resposta impulsiva do meu sistema, né, sabendo que yn é composto, não esqueçam, né? Yn é composta, não sei, de modos característicos. Lembrando que os modos característicos são as exponenciais originadas pelos autovalores do meu sistema, que são as soluções da equação característica. São literalmente as exponenciais que o sistema naturalmente reage. E eu sempre faço um exemplo, né? Os exemplos mais à mão aqui são sistemas contínuos, mas a gente se lembra de sistemas contínuos que esse carinha aqui, ele gosta de responder oscilando. Por quê? Porque é uma característica dele, né? Beleza? Assim como os sistemas discretos. Os sistemas discretos, dado a equação deles, gostam de responder conforme um padrão. Esse padrão é estabelecido pelos autovalores. Tá? Que para a nossa conta bancária é um autovalor só, e o exemplo que a gente fez, se não me falha a memória, o autovalor era quanto? 3 meios? Tá? Por quê? Porque a conta bancária gosta de crescer, né? Ela gosta de crescer monotonicamente, né? Assim, ó. Tá? Então, se eu largar alguma coisa ali, ela vai ter esse comportamento, crescendo. Existem sistemas que não se comportam assim, que fique claro. Existem sistemas discretos que oscilam, inclusive. Tá? Isso vai depender das raízes, né, da equação que descreve o sistema, e que para sistemas discretos eu posso até facilmente ver. Né? Exemplo, se eu tenho esse carinha aqui, ó, eu acho que era um exercício que eu coloquei para vocês, né? Yn menos, ou mais, agora não vamos lembrar, mas vou colocar mais aqui, y de n menos 2, isso é igual a qualquer porcaria aqui. Esse sisteminha que tem essa composição, se eu estudo a resposta à entrada nula dele, sem contar o x, né, é bem simples de entender como ele oscila, né, porque o y de n vai ser igual a menos o y de n menos 2. Então, se o y de n menos 2 é positivo, né, ele vai ficar negativo. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Né? Então, a amostra ela vai ser invertida
de duas em duas, né? Óbvio. Então, eu vou ter uma amostra para cima, porque é positivo, daí se o valor passado for negativo, vai ser positivo, se o valor passado for positivo, vai ser negativo. Então, esse carinha é um carinha que vai ter um comportamento oscilatório. Tá? Não é difícil de notar isso. É óbvio que sistemas mais complexos, que envolvem mais avanços e mais atrasos, isso começa a ficar realmente chato de visualizar com esse feeling aí, olhando a equação e percebendo que, beleza, ele vai subir, mas daí, claro, se a amostra for negativa, isso aqui vai gerar uma amostra positiva, futura, e assim por diante. Tá? Então, dependendo da complexidade do sistema, é chato de avaliar. Tá? Mas o que vocês têm que entender é que os sistemas discretos têm as suas características, tá? E o YN, que está na composição do H, tá? Ele é composto dos modos característicos. Tá? Então, da mesma maneira que o sistema se comporta para condições iniciais, se eu dou uma excitada nele em zero e deixo ele andar sozinho, eu vou verificar que muito da composição também está no H. Porque o H, de fato, não deixa de ser assim como o sistema reage com a característica dele. Diferente de condições iniciais, agora eu vou dar um cutucão no sistema e ver como é que ele reage. Por isso que o X também entra na parada, né? E o X entra na parada não só aqui, mas lembrando que o H, ele é calculado, esses coeficientes Cs, eles são calculados recursivamente, usando amostras de H de N. E as amostras de H de N, quando eu calculo, eu tenho que inserir o X, né? Não esqueçam disso. Tentem dar uma olhada, quem está com dificuldade. Espero que vocês tenham já visto o exemplo de resposta impulsiva que também eu postei. Né? Então, o que acontece? A questão e o conteúdo da aula de hoje diz respeito a eu extrapolar isso para qualquer sinal. Tá? Então, ao invés de ter um impulso aplicado no sistema, eu vou ter qualquer sinal x de n. Não só um impulso, qualquer sinal. E, pessoal, é muito mais fácil de entender. Pelo menos na minha concepção, é muito, mas muito mais fácil de entender. Vamos começar a graficar, porque isso é importante. O sinal impulsivo, ele é 0, 0, pá, 1, 0, 0. O X genérico, eu vou desenhar um X genérico aqui. Para vocês entenderem. Ó. Vamos imaginar que eu tenho 0, 0, 1, 1, 2. E óbvio que eu poderia continuar isso. 3 pontinhos. Só vou desenhar 3 amostras para simplificar, para facilitar. Esse sinal X de N, como é que eu posso descrever ele? X de N é o quê? Cri, 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 cri. Como é que é a equação que descreve o X de N? E vocês têm que ser capazes de fazer isso, hein, pessoal? A gente já fez isso, inclusive. Somos dois e anteriores? Somos dois. Vamos imaginar o seguinte, ó, se eu tenho esse sinal aqui, ó, que sinal é esse? Menos 1, 0 e 1. Vou fazer um arakiri, arikirá, como é que é o negócio lá dos japoneses? Que eles se cravam aqui e arrastam pro lado, assim, ó. Que sinal é esse, filho? Impulso unitário. O impulso, né? Mas que porcaria, cara! Mas que diabo! Esse aqui é um impulso unitário. Né? Tá aqui, ó, eu desenhei ele aqui, mas que diabo, pessoal? Vocês têm que se ligar, hein? Te liga, bico de luz. Vou começar aí a dar aula com o meu malho aqui, ó, para ameaçar vocês. Caramba! Esse é o impulso. Agora vamos imaginar um sinal um pouco mais complexo. Olha só, menos 1. Qual que é a equação que descreve esse sinal aqui? Cansei de perguntar, eu vou falar. Tá? Eu não tenho esse mesmo impulso somado com o impulso deslocado? Tenho, professor. Já respondi. Ó. Então, se eu escrever isso aqui, ó, eu tenho esse sinal somado com esse sinal aqui, né? Óbvio, não desenhei o resto porque é tudo zerado, né? Tá, desenhei mais um. Pronto.
Se eu somo esses dois sinais, eu tenho como resultado esse carinha aqui, ó. E assim por diante. Vocês percebam que é muito fácil eu escrever qualquer sinal discreto como o que a gente chama de trem de impulsos, né? Esse trem aqui, né? Eu não sei porquê, mas eles dão esse nome. É um trem de impulso, é uma sequência de impulsos, né, deslocados. E isso é bem mais fácil de fazer do que aquela integral do capiroto lá em sistemas contínuos. Né? Por quê? Se eu tenho um sinal genérico, por exemplo, esse sinal aqui eu posso compor ele, x de n, como um impulso na origem, então delta de n, mais um impulso com amplitude 1 deslocado uma unidade, então é delta de n menos 1, mais um impulso com amplitude 2 deslocado 2 unidades, 2 delta de n menos 2, mais 3 pontinhos. Barbada, né? Eu só concateno os impulsos. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Qual que é o objetivo vital da minha vida agora? Eu estou descrevendo o meu sinal x de n como um somatório de impulsos ponderados. Ponderados pelo quê? Pelo valor da função naquele instante de tempo, ou naquela amostra, melhor dizendo. Por exemplo, a amplitude desse sinal é 2 na amostra 2. Então, por isso que é 2 delta de n menos 2. O que eu estou falando, pessoal, que genericamente qualquer sinal pode ser descrito por um somatório de impulsos deslocados. Esses impulsos eles vão ser ponderados pela amplitude do sinal x. Qualquer sinal, professor? Qualquer sinal. Pela amplitude daquele sinal x associado àquele instante, àquela amostra m. Tá? Só que para encontrar o x de n, aqui é n, desculpa pessoal, né? O meu m ele vai ter que ser de menos infinito até mais infinito. Pode parecer assim, ô professor, isso aí não entendi porra nenhuma. Não entendeu? Então abre esse somatório. Se eu abrir o somatório, vocês vão ver que eu vou ter aqui vindo lá do menos infinito. Vim lá do menos infinito mais 1, menos infinito mais 2. Cheguei em menos 2. Daí eu vou estar somando, né? Mais x de menos 2. Tem alguém com o áudio aberto aí? X de menos 2, delta de n menos 2. O meu m está vindo do menos infinito ao mais infinito. Meu. Não esqueça. Tá? Então, x de menos 2 vezes delta de n menos 2. Mais x de menos 1, delta de n menos 1. Mais x de 0, delta de n. Mais x de 1, delta de n menos 1, mais 3 pontinhos, porque eu cansei, eu tenho que ir até o infinito. Então, percebam que qualquer, até estou reforçando que o Kevin, acho que foi o Kevin que perguntou, qualquer sinal discreto, eu posso escrever ele, por mais estranho que possa parecer, de uma forma mais complexa, digamos assim. Se o sinal for um degrau, eu sei que eu posso escrever U de n. Mas o degrau eu posso escrever como delta de n mais delta de n menos 1, mais delta de n menos 2, mais delta de n menos 3 e assim por diante. Porque isso é útil. Por que que é útil? Porque eu sei qual é a resposta para o impulso. Se eu descrevo o meu sinal como um somatório de um monte de amostra unitária, de um monte de impulsos, ora, a saída vai ter que ser para sistemas LTI e somente para sistemas LTI, igual ao somatório de respostas impulsivas. Tá? Então é a mesma coisa que eu fiz com sistemas contínuos. Eu expressei a entrada fazendo aparecer na composição da entrada um impulso, porque é para esse sinal que eu sei a resposta. E se o meu sistema for LTI, bom, se eu sei a resposta para um impulso, eu sei para todos. Basta que eu desloque, né? E multiplique por esse fator.
Então, o que acontece? Eu acho muito mais fácil de entender que para sistemas discretos, né, a minha saída do sistema, yn, vai ser tão somente o somatório para m igual a menos infinito até mais infinito, de x de m. Quem que é x de m? É o peso do impulso naquele instante. X de m vezes h de n menos m. Eu simplesmente peguei assim e estudei. Ah, o sistema respondeu x de menos 2 vezes h de n menos 2. Para esse carinha aqui, ele vai responder igual, só que com um peso diferente e com um deslocamento diferente. E assim por diante. Tá? Então, eu posso escrever uma equação geral para a resposta de um sistema discreto, baseado num somatório de um monte de resposta impulsiva. Porque é literalmente isso que acontece, tá, pessoal? Se eu meto um impulso no sistema, ele vai responder. Se eu meto um impulso, espero um pouco e meto outro impulso, ele vai responder, só que depois vai chegar mais uma entrada. Ele vai responder naquele momento. Então é uma coisa que faz muito mais sentido e eu não preciso integrar. Isso aqui basicamente é um somatório de impulsos, tá, pessoal? De respostas impulsivas, né? E isso aqui, obviamente, é conhecido como somatório de convolução e pode ser escrito dessa maneira aqui. Tá? E se eu olhar matematicamente essa expressão, às vezes eu meio que me assusto, se eu for pensar, né? Porque para cada instante n, eu vou ter que fazer um somatório infinito. Né? Então, dependendo de como eu olho essa equação, né, eu perco, às vezes, o significado mais importante dessa equação, que é que o sistema simplesmente, eu estou acumulando as respostas impulsivas daquele sistema. Só que essas respostas impulsivas, elas estão deslocadas e ponderadas pela amplitude da amostra que está chegando naquele instante no meu sistema. Vou dar um exemplo e vai ficar bem fácil. Quer ver? Se eu tenho esse carinha aqui, ó, um sistema... Vamos fazer todo ele. Se eu tenho esse carinha aqui, ó, tá? Eu vou dar para vocês aí... Pô, já tô fudido no horário, né? Não tenho nem meia hora de aula ainda. Para esse carinha, eu quero que vocês matutem durante 3 minutos para encontrar H de N. Na verdade, não, né? Como eu tô meio que fudido no horário, pessoal, eu vou fazer rapidão para vocês. Tá? O que acontece para esse carinha aqui, ó? Esse carinha, eu primeiro preciso encontrar BN e AN, né? BN, o Nzão, né, é 1. Tá? O Nzão é o maior avanço aqui que eu tenho nessa equação que já está no formato de avanço. Tá? Então, eu tenho que achar A1 e B1. Tá? O meu A1 está aqui, ó. Eu acho que esse exemplo é muito simples, na real. Eu vou fazer assim, mais 1/2. Né? Para dar um pouquinho mais de graça. Tá? Se bem que... Não, se bem que é legal. Fazer com esse carinha aqui vai ser legal. Vai ser legal. Tá? Então, o meu A1, lembrando que esse é o A0 e esse é o A1. Esse é o B0 e esse é o B1. Tá? O AN e o BN é quem multiplica o último carinha aqui quando eu estou na forma de avanço. E na forma de atraso também, mas enfim. Então, o A1 é 1, o B1 é 0. Porque eu não tenho ele, né? Eu não tenho x de n, então ele fica 0. Então, claro que o BN sobre o AN vai ser 0. Então, a minha resposta impulsiva, ela é somente composta pelos modos característicos do meu sistema, que eu tenho que encontrar. Os modos característicos eu obtenho a partir da equação característica.
que eu tenho que pensar no operador de avanço e depois substituir o operador de avanço por gama, né, para encontrar qual é o alto valor. Eu vou atalhar um pouquinho isso, né? A equação característica desse malandro é essa aqui. Tá? Então, como não é o foco dessa aula, né, em casa vocês cuidem aí, tentem resolver e encontrem que a equação característica é gama mais 1. Tá? O alto valor só tem 1, é menos 1. Né? Sendo menos 1, o meu yn, que é uma composição de modos, vai ser C1 menos 1 na n. Tá? Consequentemente, o que vai acontecer? O meu h de n vai ter essa forma aqui, né? Como esse carinha é 0, vai ficar 0 mais C1 menos 1 na n, U de n. Para calcular o C1, eu preciso conhecer H de n algumas amostras, no caso, uma amostra basta. Tá? Então, eu vou pegar essa equação e recursivamente encontrar n amostras, nzão amostras de H. Pense comigo, ó. Essa equação, colocada na forma de atraso, eu vou ter yn mais yn menos 1, isso é igual a x de n. Se eu considerar que x é um impulso, tá, o meu y se torna h. É só lembrar isso. Tá? Se eu isolar o yn pode ser escrito como x de n menos y de n menos 1. Se eu estou estudando a resposta impulsiva, eu vou considerar condições iniciais nulas, porque senão vai deturpar a minha resposta. Né? Eu deixo o sistema quieto e meto o impulso. Então, y0 vai ser x de 0 menos y de menos 1. Como o sistema tem condições iniciais nulas para calcular a resposta impulsiva, esse carinha ele vai sumir. E só vai ficar x de 0. Como x de n é um impulso, x de 0 é 1. Com isso eu descubro que y de 0 é igual a 1. Né? Porque x é um impulso, lembrem-se, né? X de n é igual a delta de n. Né? Eu sei que está pequenininho aqui, mas eu só estou fazendo bem rápido esse exemplo. Tá? Buenas, se o h... Se isso é igual ao h, né? Então o h de 0 eu sei que é 1. Um detalhe, vocês têm que entender, ó. Se eu tivesse uma constante aqui, 2, 4, 5, que seja, quando eu fosse calcular essa amostra aqui, eu ia ter 5 aqui, né? Eu ia ter ela ponderada. Tá? Da mesma maneira que se eu tivesse atrasos aqui, né? E se fosse uma equação de mais grau, de um grau maior, desculpa, eu ia ter que calcular mais amostras. Tá? Que fique claro. O fato é o seguinte, eu sei que h de 0 é igual a C1 menos 1 na 0 vezes U de 0, e eu calculei que isso tem que ser igual a 1, recursivamente, eu resolvi na mão ali. Tá? Consequentemente, fica meio óbvio que o meu C1 tem que ser 1. Tá? E com isso, H de n é esse sinal aqui, ó, menos 1 na n, U de n. Se eu sei H de n, para um sistema discreto eu sei agora qualquer sinal. Eu sei a resposta para qualquer sinal. Por exemplo, se eu tenho esse sinal aqui, ó, x de n é igual a U de n menos U de n menos 3. Não é mais um impulso, tá? Mas fica bem fácil de ver que esse sinal aqui, ele é uma composição de 3 impulsos, né? Tá? Isso é muito, eu acho muito interessante, né, cara? Eu acho muito interessante. Porque esse carinha aqui, ó, ele vai ser
ele vai ser infinito, né? Ele não vai tender para zero, não é que vai ser infinito, né? Ele vai ficar oscilando para sempre. Então, esse é um sistema, pessoal, que se eu meto um sinal na entrada dele, né, no caso, o impulso, a saída vai ser o impulso. Só que como o valor futuro vai ser menos o valor presente, a próxima amostra vai ser negativa. Só que daí, na próxima amostra, ele vai para 1 de novo. Depois ele vai para menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, a resposta impulsiva desse carinha, ele tem essa cara aqui, ó. Então, olhem só, se eu quero estudar a saída desse sistema para uma sequência de impulsos, basta lembrar que o sistema vai responder conforme essa resposta para cada uma dessas amostras. Só que como essas amostras elas estão deslocadas, tá? O meu sistema ele vai começar a responder em zero para a amostra que chegou em zero. Então eu vou ter esse carinha aqui, ó. Ui, peraí. E esse aqui é 1 vezes H de N. Esse carinha aqui é delta de N menos 1. Então, meu sistema vai ter que, né, ele vai responder exatamente dessa maneira, só que deslocado. Então, ele vai responder assim, ó. Pô, peraí que tá difícil de alinhar aqui. Uma coisa que vocês têm que perceber, que acontece bem legal, que se eu só tivesse essas duas amostras, a saída do sistema ia ser um impulso. Porque quando eu faço esse mais esse, percebam que as amostras aqui se anulam, né? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Só que vai chegar uma terceira amostra, tá? Que eu vou ter que compor somando mais um carinha. Né? Então percebam que a coisa começa a ficar uma bola de neve, né? Porque eu estou somando sinais infinitos aqui. Mas não é difícil de perceber como é que para esse caso vai ser a saída, né? Como esse sinal mais esse vai sobrar só a amostra, basta que eu some a amostra com esse carinha aqui. Então a saída do sistema vai ser uma amostra, daí uma falha, daí para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tá? Mas vocês têm que entender que essa composição aqui, ó, como eu fiz aqui, é um feeling um pouquinho mais de realmente como o sistema responde, né? Porque ele vai responder para cada amostra que chegar. Tá? Mas eu posso encarar esse mesmo problema de uma maneira totalmente matemática, usando o somatório de convolução, pensando exatamente como eu pensava para sistemas contínuos, escolhendo um dos sinais para inverter e deslocar N amostras para fazer o somatório em M. É a mesma coisa, é a mesma operação. Só que para sistemas discretos eu acho que tem um feeling um pouquinho mais intuitivo do que está acontecendo, porque como é discreto eu posso pensar nessa soma discretamente, porque é uma soma discreta, não é uma integral. E uma integral é muito difícil realmente de entrar na cabeça, pelo menos na minha cabeça, eu ainda tenho dificuldade, honestamente, para visualizar aquela soma infinita, né? Aqui não, aqui é literalmente um somatório de convolução, que eles chamam de soma incremental, às vezes, também, porque eu estou incrementando o H aqui, se eu escolher um H, óbvio, né, eu vou inverter ele, e para cada N, o H está deslocado. Daí eu desloco, multiplico e somo. Desloco, multiplico e somo, todo mundo. Desloco, multiplico e somo. Tá? Tanto que existem técnicas para se fazer isso, que uma das técnicas é o somatório de fita, que eu coloco literalmente o valor das amostras aqui. No caso do sinal X, iria ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, e assim por diante. E o outro sinal, que nesse caso é H, iria ser 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Daí eu coloco uma outra fita com esse valor, daí inverto a fita, e daí multiplico e somo. Isso eu vou ter o y de 0. Desloco, multiplico, somo. Vou ter o y de 1. Multiplico, desloco, né?
multiplico e somo. Desloco, multiplico e somo. Por quê? Porque eu posso fazer assim. É uma operação discreta, eu não tenho que resolver necessariamente uma integral. Tá? Analiticamente, o buraco é bem baixo. Tá? Analiticamente, eu posso encontrar a forma fechada da resposta resolvendo um somatório. Vocês se lembram que para cada somatório eu tenho uma fórmula que me indica o valor do somatório. Óbvio, se esse somatório converge, né, pessoal? E eu, honestamente, não faço isso há muito tempo. Eu fiz hoje, né, por um exemplo aqui estudando, mas, honestamente, é uma coisa que eu acho acessória frente ao entendimento do que é a resposta ao estado nulo de um sistema. Vocês têm que entender que aquele carinha ele está respondendo o tempo todo. Para cada amostra que chega, ele vai responder. E vou compondo a soma, ele vai se acumulando com o tempo. Né? Eu vou acumulando aqueles valores. Né? E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu obtenho a resposta e pego essa resposta, desloco e somo. Pego a resposta possível, desloco e somo. Então, eu estou acumulando várias respostas impulsivas. Muitas vezes, infinitas respostas impulsivas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer para vocês hoje ou até amanhã, no máximo, eu faço um exemplo resolvido e comentado. E posto para vocês, até, obviamente, a aula que vem, explicando cada um dos passos e explicando também a solução analítica, tá? A solução analítica, como que eu resolveria na mão, embora eu não quero e não espero isso de vocês, tá? Resolver somatórios analiticamente é uma coisa que, é importante para encontrar a forma fechada, mas como eu vou resolver sistemas discretos na maioria das vezes usando um software, o software vai fazer essa acumulação. Então, é muito mais útil para mim que vocês entendam o conceito, da onde que surge essa resposta e o que está acontecendo, do que consigam resolver na mão um somatório. Tá? Então, eu não vou cobrar de vocês a solução analítica. E se vocês forem ver no LAT, o LAT apresenta, inclusive, tabelas gigantescas. Né? Onde é que está? Aqui está as tabelas com as soluções das convoluções, olha só. Uma equação chata pra caramba, mas as soluções dos somatórios, pessoal, tá no background aqui do LAT, quer ver? Então, no background do LAT, lá na página 58, vocês vão ver e vão se lembrar das disciplinas de cálculo, tá aqui as soluções dos somatórios. Porque quando vocês forem fazer esses somatórios, isso aqui vão ser funções. Por exemplo, eu vou estar fazendo menos 1/2 na m vezes 1. E eu vou ter que fazer essa soma. Né? Só que essa soma tem um valor fechado. Né? Então, o que eu convido vocês para fazer? Dá uma estudada no LAT, quem tem mais interesse, quem tem interesse em descobrir como é que é a forma fechada da convolução e da solução dessa equação, dá uma olhadinha no LAT, ele faz exemplos simples e eu vou postar também um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor isso para a próxima aula, prometo. Beleza? Então, pessoal? Feito, senhor. Boa noite. Boa noite, meus queridos! E não se preocupem que